Boa tarde, queridos alunos do nono ano C. Hoje teremos uma atividade diferenciada em cima da consciência negra, que acontece no dia 20 de novembro. O que é a consciência negra? É o dia em que se comemora as lutas e conquistas da população negra dentro da sociedade brasileira. Então, a gente vai ter 5 questões em cima desse tema. Uma questão contextualizada, onde vocês vão ter de ler, interpretar, resolver a questão e colocar a resposta. E 4 questões envolvendo o tratamento da informação. O que é tratamento da informação? São dados estatísticos coletados de fontes confiáveis, encontrados em jornais, revistas e internet, representados por tabelas e gráficos. Então vamos lá à explicação do exercício. Primeira questão, ele diz: entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificados 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, disposição do preconceito e da discriminação. Qual é a quantidade em números absolutos de menções com abordagem negativa a respeito desse tema tão polêmico? Então aí, para você fazer, você vai pegar 393.284 vezes quanto? Aí aqui você vai transformar, olha, vezes 0,84. Então você vai fazer essa conta de multiplicar e depois o resultado você coloca a resposta, o que ele está perguntando. A questão 2, ele diz o seguinte: observe o gráfico abaixo e responda. Qual foi o percentual de decréscimo da situação de extrema pobreza da população negra, tá vendo? Entre os anos de 2004 e 2012. Então aqui eu tenho um gráfico de barras. Aí aqui eu tenho, olha, porcentagem da população em situação de extrema pobreza por cor, raça, 2004 e 2012. Aqui eu tenho 2004. Como eu quero saber a população negra em 2004, a pobreza era quanto? 11,2%. Em 2012, baixou para 4,9%. Ele quer saber justamente esse decréscimo. Como é que você vai achar esse valor? Você vai fazer 4,9% dividido por 11,2% vezes 100%. Então, você vai dividir e depois multiplicar por 100% e sabe a porcentagem de decréscimo. Questão 3. De acordo com a tabela abaixo, qual das populações mostradas abaixo teve uma rotatividade mais expressiva no trabalho? E qual o mês e ano esse índice for mais acentuado? Aí aqui eu tenho uma tabela, olha. Taxa de rotatividade no emprego com carteira assinada, Brasil, em porcentagem. Então aqui eu tenho homens brancos, mulheres brancas e assim sucessivamente. Então você vem aqui, procura ver qual é a população, qual é o mês, qual é o ano e qual é o índice. Tá tudo dentro da tabela. Questão 4. Questão 4 é taxa de homicídio de mulheres. Aí aqui eu tenho um gráfico de linhas, tá vendo? Olha, aqui eu tenho um gráfico de linhas. Linhas brancas e linhas pretas. Aí as linhas brancas representam as linhas verdes. A linha verde representa mulheres negras e a linha preta representa mulheres não negras. Observando o gráfico acima, qual ano houve uma variação maior entre a violência entre
as mulheres pretas e mulheres brancas. Então você vai no gráfico e, por exemplo, se eu pegasse 2010 aqui, olha, 2010. Então eu quiser saber a diferença, seria aproximadamente 5,3 menos 3,2. Então daria 2,1. Então você vai ver a maior diferença. Então aqui der a maior diferença será o ano que você vai fazer. Você vai pegar o verde menos o preto, tá certo? E a última questão ele diz, ele bota uma tabelinha, índice de hierarquização racial em estados selecionados no Brasil. Aí aqui ele botou estado de residência: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal. Aí tem elite branca, elite não branca e HR. O cálculo do índice tem como base trabalhadores em idade ativa. Aqui é o cálculo do índice de trabalhadores em atividade ativa. Aí a pergunta é: observando a tabela acima, diga qual estado teve uma maior variação de hierarquização racial entre a elite branca e a não branca. Para você fazer, você tem que fazer sempre a continha: 2,6 menos 6,3. Todos eles. O estado que apresentar o maior valor é a resposta. Não esqueça, você tem que fazer 21,6 menos 6,3. Aí acha o valor, que é o do Rio de Janeiro. Aí faz São Paulo. Quando você fizer todas essas continhas, e o que der o maior valor é a resposta que ele quer saber. O estado, né? Qual estado? Então, o que der o maior valor pelo estado, aí você vai dizer qual é. Se é Rio de Janeiro, se é São Paulo. Então, você tem que fazer sempre essa continha de subtração. Bons estudos e foque na atividade.